Oi, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre a festa da Páscoa. Vocês conhecem a festa da Páscoa? Vocês acham que o quê? Ela significa a morte e a ressurreição de Jesus? Ou então o coelhinho e ovo da Páscoa? Tudo isso nós vamos aprender nessa aula. A Páscoa, ela foi uma festa instituída por Deus, ou seja, uma festa ordenada por Deus. Ele ordenou que fizessem essa festa todos os anos em comemoração à libertação que o seu povo foi liberto do Egito. Naquela época, muito antes de Jesus vir ao mundo, o povo era escravo, eles eram mantidos em escravidão por um rei muito mau. Ele tinha um coração muito duro, ele era muito mau, ele fazia mal para aquele povo de Deus. E ele não deixava o povo sair do Egito para prestar culto para Deus. Com isso, o que Deus fez? Ele mandou alguns castigos para aquele povo, não o povo de Deus, para aquele povo que estava lá no Egito, né? E também para o rei do Egito. Vocês lembram quais eram as 10 pragas do Egito? Vou falar só algumas delas. A água do rio Nilo, que ela se tornou em sangue, as moscas, os gafanhotos, as rãs, e também teve a 10ª, que a 10ª praga foi o quê? A morte dos filhos mais velhos. Então, o que aconteceu? Para o povo de Deus não ter seus filhos mais velhos mortos, o que Deus ordenou que eles fizessem? Que eles matassem um cordeirinho, o cordeirinho e fizessem o quê? Passasse o seu sangue nas portas das casas. Então, quando Deus passaria a noite, ele ia ver aquele sangue nas portas das casas e saberia, né, que aquelas casas eram do povo de Deus. E foi assim que aconteceu. O povo de Deus matou o cordeirinho e passou o sangue na porta. Quando Deus, naquela noite, passou e ele viu aquelas casas, ninguém do povo de Deus foi atingido. Mas o povo do Egito teve alguns dos seus filhos mortos, os filhos mais velhos, porque eles não fizeram isso. Então, essa daí foi a 10ª praga, né, que Deus mandou. E depois disso, o rei, ele falou, sim, vocês podem ir embora e prestar culto ao seu Deus. Então, essa aí foi a libertação, né, do povo do Egito. Isso daí fez o quê? Fez com que esse povo, com que esses filhos tivesse a vida garantida. Então, assim, Deus passou, viu aquilo lá, sabia que era o seu povo. Então, ele manteve a vida daqueles filhos íntegra, intacta. A mão de Deus não pesou sobre eles, somente com o povo do Egito e com esse rei muito mau. Depois disso, o que aconteceu? Esse povo se reunia todos os anos, fazia uma festa em comemoração a essa libertação, que eles foram libertos dessa escravidão e foram levados para outro lugar muito melhor. Quando Jesus estava aqui na terra, ele também comemorou essa festa da Páscoa, um pouco antes da sua morte. Eu já falei que Jesus gostava muito de festa, né? Então, ele comemorou essa festa da Páscoa um pouco antes dele morrer. E vocês sabiam o porquê que Jesus morreu por nós? Jesus morreu por nós para nos dar a salvação. Ele morreu pelos nossos pecados. Nós somos pessoas que não somos boas como Jesus. Nós temos pecados. E o que ele fez? Deus mandou o seu filho na cruz. Ele entregou a vida do seu filho na cruz por conta dos nossos pecados, dos meus, dos de vocês. E como foi essa morte? A morte de Jesus foi muito triste, foi muito dolorida. Ele teve que carregar uma cruz de madeira muito pesada. Ele foi açoitado, então assim, bateram nele, machucaram ele com chicotes,
machucaram todo o corpo de Jesus, toda a pele de Jesus. Ele teve que também colocar uma coroa de espinhos. Imagina a dor que ele passou. E por todo esse trajeto até a cruz, ele foi levando nessa cruz. E lá, quando chegou no lugar, ele foi pregado na cruz. Então, Jesus foi pregado nessa cruz. Ele sofreu por nós. E o seu sangue que foi ali derramado na cruz representa o quê? A salvação. Então, como eu falei que o cordeirinho morreu para o quê? Para manter vivo aqueles filhos. Assim, Jesus morreu por nós, para nos dar a salvação. Diferente desse cordeiro aqui, que morreu e ele continuou morto, Jesus morreu, mas ressuscitou. Então, ele morreu para nos dar a salvação, mas ele ressuscitou. Depois que Jesus foi tirado da cruz, ele foi colocado em um túmulo. Esse túmulo era como se fosse uma caverna. Foi colocado lá e foi colocada uma pedra muito grande lá na porta dessa pedra, desse túmulo. Essa pedra era muito pesada, então assim as pessoas não conseguiriam, tirar essa pedra para fazer alguma coisa com o corpo de Jesus. Alguns dias depois, as amigas de Jesus foram lá para ver o seu corpo, para levar ervas aromáticas. E o que aconteceu? Elas pensaram, nossa, mas a gente vai chegar lá, como que a gente vai fazer para tirar aquela pedra? Porque é muito pesada. Só que para surpresa delas, elas chegaram lá e a pedra não estava lá. A pedra estava do lado da porta. Quando elas entraram lá, elas não depararam com o corpo de Jesus. Elas ficaram assustadas. Mas um anjo estava lá e falou o quê? Que Jesus não estava lá. Por quê? Porque ele estava vivo. Ele tinha ressuscitado. Elas saíram de lá e foram contar para os seus 12 apóstolos que ele tinha ressuscitado. E vocês perceberam que toda essa história que eu contei, em momento algum eu falei de quem? Do coelho da Páscoa e do ovo de chocolate. Então, o que isso quer dizer? Que o coelhinho da Páscoa não faz parte, o coelho, na verdade, não faz parte da nossa Páscoa, Isso daí é uma cultura, que veio de geração em geração passando, E o comércio também se aproveita disso para vender mais ovos de chocolate, Para vender mais, Mas a nossa Páscoa mesmo é Jesus. Jesus que ressuscitou. Romanos 5:8, o que fala? Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Essa é uma frase para vocês decorarem. Essa frase tem que estar sempre onde? Na nossa mente e no nosso coração. Porque Jesus, ele tem que estar sempre na nossa mente e no nosso coração. E o que acontece? Muita gente lembra só de Jesus na Páscoa, que ele morreu, ele ressuscitou, mas isso daí tem que estar todos os dias na nossa mente, no nosso coração. Então, o que a gente tem que fazer? Contar para os amiguinhos sobre isso, sobre o porquê que Jesus morreu, qual que é a finalidade dele ter morrido, e por que ele morreu, ele ressuscitou, ele venceu a morte. Então, nós temos que sair e falar para todo mundo, para o papai, para a mamãe, para o titio, para os amiguinhos, sobre essa vitória de Jesus, sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. Então, resumindo sobre a nossa história. A história da Páscoa começou lá no Egito, quando o povo foi liberto do rei muito mau. E eles saíram do Egito e o cordeirinho, lembra que o cordeirinho morreu para o seu sangue ser passado
nas portas do povo de Deus e com isso garantiria a vida dos filhos do povo de Deus. Lembra também que Jesus morreu na cruz por nós. Ele sofreu muito, ele morreu na cruz, mas ele ressuscitou. E ele morreu por quem? Por mim, por você, pelos nossos pecados. E também lembrar que a Páscoa não significa o ovinho de chocolate e o coelhinho, e sim a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Então, essa é a nossa aula de hoje. Tchau, tchau!